Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos calcular a raiz ou zero da função afim e fazer o estudo do seu sinal. Barbadinha. Tá? Então, raízes ou zeros. Tá? Quando a gente fala raízes ou zeros, aqui não serve só para a função afim. Tá? A gente serve para qualquer função. Tá? Essa definição aqui, ó, nós chamamos de raiz ou zero da função o valor do x para o qual a função é nula, isto é, quando f de x é zero. Então isso aqui serve para qualquer função, não só a função afim, tá, gente? Tá? Então, né, é o valor do x, tá, onde a função é nula, por isso que é chamado de zero da função. Tá? A função é zero, f de x é zero, y é zero. Tá? E onde o y é zero é no eixo x. Né? Então, na verdade, o valor de x aqui é o valor do eixo x onde o y é zero. Tá? Graficamente é o ponto onde o gráfico corta o eixo x. Né? Isso é uma consequência. Tá? Então, para calcularmos a raiz ao zero, basta igualar a função a zero e resolver a equação. Né? Porque a função é zero, ó, f de x é zero. Tá? Geometricamente, a raiz ou zero da função é a abscissa do ponto onde o gráfico intercepta o eixo x. Tá? Então, ó, exemplo 1. Ó, determinar a raiz da função f de x igual a 2x menos 4 e represente graficamente indicando a raiz. Então, como é que eu vou calcular a raiz? Nós vamos igualar a zero e resolver a equação. Ó. 2x menos 4 é zero, aí 2x é igual a 4, né? E x é igual a 2, né? Vai ficar 4 dividido por 2. Então, essa é a raiz ou zero da função. Tá? É no x igual a 2. Então, eu sei que o gráfico corta o eixo x no 2. Tá? Então, aqui está o gráfico, ó. Tá? E aqui está o 2, ele está cortando o eixo x no 2. Tá? É o ponto 2, 0. Tá? Então, no ponto 2, 0 eu tenho a raiz, e a raiz é o 2. A raiz não é o ponto 2, 0, é só a abscissa, é só o x do ponto. Tá? Exercício 2. Ó. Determinar a raiz da função f de x menos 3x mais 2 e represente graficamente, indicando a raiz. Tá? Então, ó, vamos igualar a zero para calcular o x. Menos 3x mais 2 é zero. Tá? Então, menos 3x é igual a menos 2. Multiplicando por menos 1 os dois lados, vai ficar tudo positivo. Então, x é igual a 2 dividido por 3. Vai passar a dividir. Então, 2 terços é a raiz ao zero da função. Tá? Então, fazendo o gráfico, ó, é um gráfico decrescente, né? Ela corta o eixo y aqui no 2, ó, e a raiz do zero é esse ponto aqui, ó, que é o 2 terços. Né? 2 dividido por 3 dá 0,666, né? Não é exato. Tá? Então é o ponto 2 terços zero. Esse outro nosso gráfico, o B é menos 4, ela corta o eixo y no menos 4. Tá? Aqui às vezes a gente tem a raiz, ou zero, ela nos ajuda às vezes a fazer gráfico. Né? Se eu tenho uma função aqui, ó, o B indica onde corta o eixo y, e a raiz onde corta o eixo x. Então se eu encontrar a raiz, eu marco e uno os pontos, vai me dar o gráfico. Barbadinha. Tá? É uma outra alternativa para fazer gráfico. Tá? Antes de adiante, né, inscreva-se no canal, deixe o like e deixe o seu comentário. Tá? E indique o canal para os seus colegas. Tá? Estudo do sinal. Estudar o sinal de uma função é dizer para quais valores de x a função é nula, para quais valores de x a função é positiva e para quais valores de x a função é negativa. Então, isso é estudar o sinal. Tá? Uma coisa que a gente já viu, ó, tá? Quais valores de x a função é nula. Né? A função é nula na raiz. Tá? Então isso aqui a gente já sabe como calcular. Tá? Para qual valor de x a função é nula? É na raiz. E como é que a gente calcula? A gente iguala a função a zero e resolve a equação. Tá? E vocês vão ver que baseado então nessa raiz a gente vai determinar onde a função é positiva e onde é negativa. Porque na raiz a função é zero. A função é nula, não é positiva nem negativa. Ou seja, ela separa a parte positiva e da negativa, por isso que ela é importante. Tá? Então, a seguir temos os gráficos de duas funções afins, f de x igual a x mais b, para a gente analisar aqui. Ó. Então, esse aqui é um gráfico, tá? É uma função crescente, o a é positivo. Tá? O coeficiente angular, né, a taxa de variação é positiva, então ela é uma função crescente. E aqui uma função decrescente, o a é negativo. Tá? Então essa é a primeira coisa que a gente olha numa função, se ela é crescente ou decrescente. Tá? E aqui, ó,
Esse ponto onde o gráfico corta o eixo x é a raiz. Ó, tá? Nesse ponto, na raiz, a função é zero, ó, o y é zero. Tá? Então, por isso que se x é igual a raiz, ó, se x é r, então f de x é zero. Eu já resolvi isso aqui. Para que valor de x a função é nula? Qual é o valor de x? A raiz. Tá? Agora veja o seguinte, ó. Se eu andar à direita da raiz para cá, o gráfico está acima do eixo x. E aqui acima do eixo x, os y's aqui são todos positivos, aqui, ó, tudo positivo. E o y é o f de x. Então aqui a função é positiva. Dizer que o y é positivo é a mesma coisa que a função é positiva. Então a gente diz que nesse trecho aqui, ó, à direita do zero, a função é positiva. Tá? Então eu já descobri, ó, se x é maior que r, então f de x é maior que zero. É positivo. Barbadinha. Agora veja valores à esquerda da raiz, para cá. À esquerda da raiz, o gráfico está abaixo do eixo x. E abaixo do eixo x, os y estão para cá, ó, são negativos. Então aqui a função é negativa. Então se x é menor que r, então f de x é menor que zero. Tá? Então a gente analisou, né, a gente fez um estudo do sinal para essa função crescente aqui. Agora a função decrescente. Ó, tá? Então, decrescente, vão achar a raiz, ó, aqui a raiz r, né, é onde é zero, tá? Então se x é igual a r, então a função é zero. Agora veja que à direita da raiz, para cá, tá? O gráfico está abaixo do eixo x. E abaixo do eixo x, ó, a função aqui é negativa, o y é negativo. Ó. Então se x é maior que r, então f de x é menor que zero. Tá? E aqui, quando tenho a esquerda da raiz para cá, tá? O gráfico está acima do eixo x. Então, aqui acima do eixo x, os y são positivos. Então, a função é positiva. É o contrário da função crescente. Então, se x é menor que a raiz, então f de x é positivo. Tá? Então, assim a gente faz o estudo do sinal. Tá? Barbadinha. Tá? Então vamos ver o exemplo 1. Dada a função f de x igual a 3x menos 2, determine a função é crescente ou decrescente. O ponto onde o gráfico intercepta o eixo y, a raiz da função, quer dizer, o ponto de interseção com o eixo x, o sinal da função e o gráfico da função. Então é um exercício completo aqui, praticamente. Então, letra A. Ó, tá? A função é crescente ou decrescente? Para isso eu vou ver o coeficiente do x, ó, ele é positivo, então a função é crescente, a maior que zero. Tá? O ponto onde o gráfico intercepta o eixo y, ela intercepta o eixo y onde o x é zero, e se o x é zero, ó, 3 vezes 0 é 0, 0 menos 2 é menos 2, é exatamente no B ali. Ó, tá? A interseção com o eixo y é o ponto onde x é zero, logo é o ponto 0 menos 2. Tá? Porque ele pede ponto, e quando pede ponto é sempre coordenadas x, y, tá, gente? Então tem que ler. Eu sei que ele corta o eixo y no menos 2, tá? Mas que ponto é esse? É o 0 menos 2, é onde o x é 0. Letra C, a raiz da função, que é o ponto de intersecção com o eixo x. Tá? Então, para achar a raiz, eu vou igualar a 0 e resolver a equação. Então, 3x é igual a 2 e x é igual a 2 terços. Tá? Então, é a raiz da função, x igual a 2 terços. Tá? Barbadinha. Tá? Letra D, ó, o sinal da função. Então, para fazer o sinal, nós vamos fazer um esqueminha conforme, né, o gráfico que a gente fez anteriormente. Ó. Mas para isso a gente vai traçar só o eixo x aqui, não precisa o eixo y. Eu só preciso saber se a função cresce, decresce a raiz. Ó. Então, essa função aqui está o eixo x. Tá? Então, a função é crescente, então vou traçar aqui, aqui é como se fosse a função, tá? E vou marcar aqui onde corta o eixo x a raiz, ó, que é 2 terços, tá? Essa é a raiz. E veja que a função, o gráfico à direita da raiz aqui, ó, o gráfico está acima do eixo x, então ali ela é positiva. E à esquerda da raiz, o gráfico está abaixo do eixo x, então aqui ele é negativo. Então eu vou dar a resposta agora do estudo do sinal. Ó. Se x é igual a 2 terços, ó, aqui no 2 terços, a função é zero, é nula, porque ela é a zero da função. Se x é maior que 2 terços, ó, maior que 2 terços é para cá, a função é positiva, f de x maior que zero. E se x é menor que 2 terços, para cá, f de x é menor que zero.
barbadinha. Agora a letra E, o gráfico. Ó, tá? Então, como é que eu vou fazer o gráfico? Eu tenho aqui o ponto 0, menos 2. 0, menos 2 é onde corta o eixo Y. Eu tenho onde corta o eixo X, que é 2 terços, só que 2 terços, né, vai dar dízima periódica, 0,666, vai ser por aqui assim, ó. Então o gráfico passo não é bem exato. Tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma tabelinha auxiliar aqui. Ó, tá? O 0 menos 2 eu já sei, né? Que é esse ponto aqui. Ó. Então sempre é bom dar valor 0 por x, eu já vejo o ponto onde corta o eixo y. Se eu quisesse o ponto onde corta o eixo x, eu vou dar 0 para o y e substituir o y por 0. Eu vou achar o 2 terços. Mas como não é exato, eu vou dar um outro valor. Ó, já marquei aqui o 0 menos 2. Ó. Então o valor que eu vou dar aqui para o x é 2. Ó. Então se o x é 2, substituindo lá, ó, 3 vezes 2, 6. 6 menos 2 vai dar 4. Então vai dar o ponto, ó, 2, 4. Ó, tá? E aí eu posso unir, ó, eu tenho gráfico. Tá? Veja que a raiz aqui, ó, né, é o 2 terços. Exemplo 2. Ó. O gráfico de uma função afim passa pelos pontos A, menos 1, 3 e B, 4, menos 2. Calcule a taxa de variação da função e diga se a função é crescente ou decrescente. Expresse a expressão da função, calcule a raiz da função, determine o sinal da função e construa o gráfico da função. Tá? Então vamos lá. Então, letra A, na resolução, nós vamos calcular a taxa de variação. Tá? Então, nós temos os dois pontos aqui, A e B, tá? E a taxa de variação é y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Então, como a gente fazia antes, né? x1, y1, x2, y2. Tá? Então, vai ficar, ó, variação do y, ó, menos 2, menos 3, ó, y2 menos y1, e x2 menos x1, 4 menos menos 1. Ó. Menos 2 menos 3 vai ser menos 5, aqui vai ficar positivo, 4 mais 1 vai dar 5. Então, a taxa de variação é menos 1, tá? Que é o coeficiente angular da reta. Tá? Então, a função é decrescente, porque a taxa deu negativa. Tá? Então, calcule a taxa de variação e diga se a função é crescente ou decrescente. Então, já sei que ela é decrescente. Letra B. Escreva a expressão da função. Tá? Como eu tenho A, né, eu vou substituir um dos pontos ali. Ó. Por exemplo, eu peguei o ponto menos 1, 3. O y é 3, o A é menos 1, que eu calculei ali, e o x é menos 1, ó, mais B. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1, então 3 é igual a 1 mais B, e B é igual a 3 menos 1, ou seja, B é igual a 2. Então a expressão vai ficar menos x mais 2. Tá? Porque o A é menos 1. Ó, tá? Menos 1x ou menos x é a mesma coisa. E mais o B, que é 2. Então, essa é a expressão da função. Agora, calcular a raiz da função. Ó, letra C. Para calcular a raiz, eu vou igualar a função a zero. Ó, tá? Então, menos x mais 2 é igual a zero. Tá? Menos x é igual a menos 2. Multiplica por menos 1 os dois lados, fica x igual a 2. Esta é a raiz da função. Ela corta o eixo x no 2 e ela corta o eixo y também no 2. Tá? Então eu já tenho dois pontos para fazer o gráfico. Tá? Letra D. Determinar o sinal da função. Então vamos fazer aquele esqueminha. Ó. Eixo x aqui. Eu sei que ela é decrescente. Ó, decrescente. A raiz da função, né, é o 2 aqui, né, o C, né, é no 2 aqui a raiz, a x igual a 2, é a raiz da função. E eu estou vendo aqui, né, a esquerda aqui, ó, o gráfico está acima do eixo x, então ela é positiva. Tá? E a direita o gráfico está abaixo, então ela é negativa. Então agora eu vou responder o sinal. Ó. Se x é igual a 2, aqui no 2 a função é zero. Tá? Se x é maior que 2, para cá, a função é menor que zero, é negativa. Se x é menor que 2, para a esquerda do 2, a função é maior que zero, é positiva. Tá? Barbadinha. Agora vamos fazer o gráfico da função, a letra E. Tá? Então, para o gráfico, ó, vamos marcar aqui o ponto 2, ó, tá? Que é o zero, que é o B, ó, o 2 aqui, tá? E o ponto menos 1, 3, que é dado lá no problema. Tá? Tem outro ponto aqui que é o 4 menos 2, tem até ponto a mais aqui. Tá? Então, traça o gráfico. Tá? Barbadinha. Tá? Bastava dois desses pontos aqui. Tá? Veja que a raiz também. Ó. Se marcar a raiz, né, a gente também tem ponto do gráfico. Tá? Barbadinho.
Então inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe seu comentário.